Boa tarde, pessoal. Eu vou explicar um pouquinho sobre o conteúdo de língua portuguesa que a gente vai ver hoje e vou mostrar como que vão ser feitas as atividades e a gente vai falar sobre pontuação. A gente vai começar pelo livro, na página 39, tá? Então, quando eu dei aquela atividade da história em versos, da orquestra, eu tinha alguns sinais de pontuações importantes. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a leitura, porque a nossa pontuação ela é essencial na hora de fazer a leitura. Por isso que a gente tem que pontuar o texto certinho, por isso que a gente tem que conhecer os pontos certinhos. Então, a gente tem 6 pontos importantes, né? Lá na nossa sala, a gente tem o nosso mural, que infelizmente a gente não tá podendo usar. Porém, eu separei algumas atividades para vocês, né? Coloquei na pastinha. Então, quando a gente fala em pontuação, esses 6 pontos principais, se vocês observarem lá na pasta, no Clipes onde tem as atividades de língua portuguesa, a primeira atividade que tem lá é essa daqui, ó, que é os sinais de pontuação. Então, eu tenho lá ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos, travessão e os 3 pontinhos que a gente chama de reticências, tá? Então, esses sinais de pontuações são os nossos principais, é o que a gente mais usa. Tem outros também, como a vírgula, ponto e vírgula. Então, eu tenho vários outros pontos, o hífen. Então, a gente não vai ver essa parte agora, mas vocês podem conhecer, tá? Então, o nosso ponto final. Nosso ponto final, ele vai indicar que a sua frase terminou, que você terminou aquela frase. O nosso ponto de interrogação, que é a bengalinha do vovô, que eu costumo falar, ela vai dar a ideia de pergunta. Então, toda vez que eu quiser saber a resposta de alguma coisa, eu vou usar o nosso ponto de interrogação, que é a bengalinha do vovô. Quando eu tô surpresa, emocionada, que eu vou demonstrar algum tipo de emoção, eu uso o ponto de exclamação. Então, até rima, né? Então, o ponto de exclamação é o i de cabeça para baixo. Os 2 pontinhos, a gente vai usar ele principalmente quando a gente for ter falas de personagens. Então, quando a gente vai usar em fala de personagem, a gente vai, antes de colocar a fala, eu uso os 2 pontinhos para identificar que na linha de baixo vai ter fala de alguém, tá? E o nosso travessão, que é aquele risco que a gente faz no meio da linha, no início das frases, é um traço maiorzinho, ele serve para indicar que tem um personagem falando, tá bom? E os nossos 3 pontinhos, as reticências, elas servem para indicar que a minha frase ainda não terminou. Porque quando a gente tá falando alguma coisa e a gente esquece o que a gente tá falando, aí a gente para, pensa. É nesse ponto que a gente usa os 3 pontinhos, que a gente usa reticências. Quer dizer que eu não concluí o que eu estava pensando, eu não concluí meu pensamento, não concluí a minha fala, tá bom? Então, esses são os 6 principais que a gente usa. Existe só esses? Não, existem muito mais, mas a gente vai usar principalmente esses, tá bom? Aí, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Pega essa folhinha dos pontos e colem no caderno de língua portuguesa. Então, é a nossa primeira atividade de hoje. Vocês vão colar essa folhinha no caderno de língua portuguesa. Logo em seguida, eu tenho lá uma atividade de pontuação. Porém, nós não vamos fazer ela agora, tá? Eu vou lá pro livro, na página 39, e eu vou fazer a leitura com vocês de 3 frases importantes que tem aí para tentar explicar um pouquinho de como é a entonação, como eu tenho que falar quando tem esse tipo de pontuação, tá bom? Então, é assim, ó, lá na página 39, aqui nesse ponto, ó, onde tá assim, a linguagem, uso e reflexões. Então, eu tenho assim, frase, expressividade e pontuação. A primeira situação, a situação A, ela tá assim, ó, Dona Aranha falando muito brava. Quando a gente tá muito brava, a gente fala alto, a gente fala
né? Faz até caretas. Então ela fala assim, ó: vamos, parem de cantar. É assim que a gente fala, tá? Ela tá usando o ponto de exclamação. Ela tá mostrando um sentimento dela que ela não tá gostando daquilo. Ela tá nervosa. Então a expressão dela é de braveza, tá? Na situação B, tá assim, ó: os sapos perguntando para Dona Aranha. Se é uma pergunta, eu vou usar o pontinho de interrogação. Então eu vou falar assim, ó: não vê que estamos em festa? Ele fez uma pergunta, né? Na situação C, já é diferente. Os sapos respondendo para Dona Aranha. Então eles vão responder a pergunta que foi feita anteriormente. Já montamos toda a orquestra. Então alguém deve ter perguntado, né, o que estava acontecendo, e aí eles responderam que eles já tinham montado toda a orquestra. E foi usado o ponto final nessa frase, porque mostrou uma resposta, fez uma afirmação daquilo que havia sido perguntado anteriormente, tá bom? Então, quando a gente usa os nossos pontos, a gente tem vários tipos de expressões que a gente vai usar na hora da fala. Então eu não posso fazer assim, ó: vamos parem de cantar, não vê que estamos em festa, já montamos toda a orquestra. Ficou igual o que eu falei anteriormente? Não ficou. Então é importante a gente saber como falar na hora da pontuação, tá bom? Dando sequência na aula, o que acontece? Quando a gente vai falar em frase, em texto, o que acontece? A gente fala assim em frase o tempo todo. Então, o que é a minha frase? A minha frase nada mais é do que aquilo que eu quero expressar de alguma maneira. Então, a frase, ela pode ser construída por apenas uma palavra. Se eu falar assim, ó: desculpa, eu tô falando uma frase. Ah, mas tem uma palavra só, professora? É uma frase? Sim, é uma frase. A frase, ela pode ser constituída de apenas uma palavra, tá? E toda vez que a gente fala que é uma frase, eu vou ter uma intenção. O que é essa intenção? Ou eu quero perguntar alguma coisa, ou eu quero falar alguma coisa para alguém, quero contar uma mentira, quero contar uma história, quero perguntar, quero expressar o que eu tô sentindo naquele momento. Então, a intenção é isso, é eu querer alguma coisa, tá? Ou apontar para alguém o que eu quero, fazer alguma pergunta, saber de alguma coisa, demonstrar o que eu tô sentindo, esse tipo de coisa, tá? Então, toda frase, ela tem uma intenção. Não são palavras soltas, palavras perdidas, que eu vou colocar lá: água, papagaio e cachorro. Ah, montei uma frase. Não. Ela não tem sentido, então ela não é uma frase. Então ela tem que ter uma intenção e tem que ter um sentido. Uma coisa principal que eu vivia falando para vocês lá do nosso mural: as nossas frases, elas devem ser iniciadas com letra maiúscula. Sempre. Posso usar letra maiúscula no meio da minha frase? Não. A não ser que eu esteja falando o nome de alguém, dando um nome próprio para alguém ou para alguma coisa. Falando o nome de algum animalzinho de estimação, falando o nome de alguma pessoa, o nome de uma cidade, dando o nome para alguma loja, aí eu posso usar a letra maiúscula. Caso contrário, a partir do momento que eu inicio a frase com letra maiúscula, eu não uso mais letra maiúscula no restante da frase, tá bom? Então, uma coisa muito importante é isso: lembrar sempre de começar com a letra maiúscula, que é uma coisa que vocês esquecem muito, né? Então, sempre que a gente for fazer uma produção de texto, for escrever alguma frase, for fazer uma cópia, sempre iniciando com letra maiúscula e deixando parágrafo, tá? A não ser nos poemas, que a gente escreve em verso, aí a gente não deixa parágrafo, o parágrafo é feito de forma diferente, tá bom? Então, toda vez que eu vou escrever uma frase, parágrafo, letra maiúscula. Lembra? Um dedinho, dá o espacinho da margem e começa a minha frase, tá? Outra coisa muito importante na frase, já que a gente tá falando de pontuação também, é o uso da pontuação. Eu concluí a minha frase, ponto final. Eu fiz uma pergunta, ponto de interrogação.
Eu falei alguma coisa admirado, espantado, com medo, alguma coisa de sentimento? Ponto de exclamação, tá? Vou incluir falas de personagens. Papagaio disse, 2 pontos. Na outra linha, travessão, dedinho de parágrafo, travessão, letra maiúscula e coloco a fala do personagem, tá bom? E, como eu disse, ela tendo uma intenção, ela tem que ter uma organização e tem que ter um sentido. Não adianta eu colocar lá periquito, papagaio e abobrinha, que não vai formar uma frase, tá? A não ser que eu fale assim, o periquito come abobrinha todo dia. Aí é diferente, tá? Então eu dei um sentido para essas palavras. Às vezes quando a professora coloca assim, ó, forme uma frase com tal palavra, forme uma frase com a palavra casa. Então, minha casa é grande. Forme uma frase, tá? Mas eu sei que vocês são bem mais criativos do que isso e depois vai ter exercício sobre isso. Então, lá na página 40, eu tenho algumas atividades que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Tem uma atividade de leitura, quem puder fazer essa atividade e ler e filmar para mim e enviar, eu vou ficar muito feliz para ver como é que tá a entonação de vocês, tá? Para ver se vocês estão melhorando na leitura. Eu fiquei muito feliz com os vídeos que eu recebi das leituras anteriores, né, sobre da orquestra e das que eu pedi separado para o nosso videozinho, que eu ainda não editei, mas ficou muito bacana. Então, vocês vão ter algumas perguntinhas da página 40 para responder. Vai ter perguntinhas da página 41 e da página 42. Essas são as perguntinhas referentes à pontuação, tá, pessoal? Então, tá relacionada a frase e a pontuação, tá bom? Na página 43 também tem atividades sobre pontuação, tá? Aí, na página 44 eu tenho uma produção de texto aonde eu quero um outro final para a história, tá? Aí pede para ser feito em grupo. Porém, em casa, a gente sabe que não tem como a gente fazer em grupo, então vocês vão fazer individualmente, tá? Vocês vão ler as instruções certinho aí e vão tentar fazer um outro final para a história orquestra, tá bom? Então, vocês vão ler lá o último pedacinho e vai tentar fazer o finalzinho da história diferente, mudar o finalzinho da história, tá bom? Esse finalzinho da história, eu gostaria que vocês fizessem no caderno, tá? Logo embaixo daquela pontuação que vocês colaram. Então, vocês vão escrever lá produção de texto, recontagem do final da história orquestra, tá bom? Vocês podem colocar até da forma que tá aí no livro na página 44, outro final para a história em versos, tá bom? E aí, para completar, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios de sílaba, de separação de sílaba da página 45 até a página 47. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. A atividade de hoje, então, vai ser essa, ok?